Olá, querido aluno, querido professor da EBD, a Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Jarbé, professor da Escola Bíblica Dominical, e para mim é uma satisfação chegar até você por meio do YouTube. Bem-vindos ao meu canal, o canal do Instituto Timóteo. Peço a você para se inscrever em nosso canal, não custa nada, dá apenas um clique aí no link inscrever-se, deixa um comentário, deixa um emoji, o YouTube vai entender que você gosta daquilo que nós produzimos e todas as vezes que nós publicarmos algo bom por aqui, você será notificado. Também peço a você que nos apresente a sua igreja, o seu grupo de jovens, pois semanalmente estamos produzindo videoaulas relacionadas à revista de adolescentes e à revista de juvenis. E para o próximo domingo, nós vamos estudar a lição de número 5 da revista de adolescentes, publicada pela CPAD. Lição que será estudada nas igrejas Assembleias de Deus no Brasil todo. Então vem comigo e vamos estudar a lição de número 5. Cristo nos ensinou o perdão, mais uma lição prática, confrontadora e desafiadora, pois ela trata de um dos deveres do cristão, que é o dever de liberar perdão. Perdoar não é uma alternativa, não é uma opção onde eu deva escolher sim ou não, mas é um dever. Faz parte da nossa missão como cristãos. E tudo isso porque nós fomos perdoados incondicionalmente. Vamos tratar sobre isso. Essas lições da revista de adolescentes, elas são bem confrontadoras. Eu entendo que elas são importantes também para os adultos, não somente para os adolescentes. Por isso que eu peço a você que envie esse vídeo no grupo da sua igreja, porque entendemos que os crentes, de forma geral, precisam aprender, juntamente com os adolescentes, temas tão importantes relacionados a vida cristã diária. Nós já tivemos lições anteriores sobre o exercício da compaixão, prestando assistência a pessoas doentes. Na lição anterior, Jesus nos ensina a misericórdia, assistência a famílias em luto. E agora nós somos orientados a estudar essa lição que vai nos ajudar a colocar em prática aquilo que Jesus praticou, nos ensinou, serve como modelo, que é o exercício do perdão. A leitura bíblica para ser feita em classe é Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 37. Eu não vou ler, porque nós temos aqui um ponto que trata sobre esse assunto, é a parábola do credor incompassivo. Já já nós vamos chegar nela, mas eu oriento você, professor, a não lecionar essa lição sem ler esse texto com seus alunos. Leia de forma participativa, coloque cada um para ler um versículo. Comece também informando a eles quem são os personagens centrais dessa parábola. Nós temos o rei ou o patrão, o credor incompassivo, temos alguém que devia aquele que devia, e temos também as testemunhas da opressão feita pelo credor a alguém que lhe devia. Foque nesses personagens para que eles identifiquem com quem eles se encaixam, com quem eles parecem, quem são identificados com eles, seus alunos, nessa parábola. Ela é muito importante e é a chave para entendermos o que nós precisamos aprender nessa lição. A mensagem, o texto áureo, está no capítulo 18, versículo 22 do Evangelho de Mateus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Já que nós chegamos nesse ponto, os objetivos para o professor é apontar o que a Bíblia diz sobre o perdão. Ensinar que o perdão exige arrependimento sincero, não é somente da boca para fora. E explicar que o crente vive nesse mundo conforme a perspectiva do reino dos céus. Ou seja, vamos entender que o exercício do perdão não é com base na minha razão, no que eu penso, no que eu acho. Ah, quem me machucou foi ele. Não, é com base nos princípios do reino de Deus. Se eu sou cidadão do reino de Deus, eu devo aqui e agora, antes mesmo desse reino ser estabelecido em sua totalidade, começar a viver o estilo de vida do reino. E dentro desse estilo de vida, inclui o liberar perdão àqueles que têm nos ofendido e também perdoar aqueles a quem nós ofendemos. Porque pode ser que também tenhamos sido ofendidos porque nós ofendemos alguém. Então, nessa lição, nós vamos descobrir que à medida em que nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, é comum tanto nós sofrermos decepções, como também causarmos decepções, frustrações, decepcionarmos pessoas. Isso porque o pecado afetou também os nossos relacionamentos, ao ponto do marido entrar em conflito com a esposa e vice-versa, conflitos entre pais e filhos e vice-versa, conflitos entre pastores e membresia e vice-versa, conflitos entre namorados, ou seja, os nossos relacionamentos, por melhores que eles sejam, eles são manchados pelo pecado.
E por se tratar de relacionamentos de pessoas afetadas pelo pecado, consequentemente haverá um dado momento no desenvolvimento desse relacionamento em que alguém vai se decepcionar, em que alguém vai magoar, vai frustrar, vai machucar. Então nós precisamos entender que se os nossos relacionamentos foram ou são afetados pelo pecado, nós precisamos cobrir isso com a prática do perdão, porque se nós formos acumular todo o mal que nos fazem, ou se as pessoas acumularem todo o mal que nós fazemos, imagina que bola de neve isso não vai se tornar. Então, quanto mais as frustrações são acumuladas, mais difícil se torna a prática do perdão. Então, nós temos aqui os 3 pontos da nossa lição. Primeiro, aprendendo a perdoar, tendo como subtópicos o perdão é um dever cristão e o perdão deve ser sincero. O segundo ponto, o problema do pecado e o perdão, seguido de 2 tópicos, são eles. O perdão se alcança pela confissão e o perdão exige o arrependimento sincero. E chegamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, pertencer ao reino dos céus, seguidos de 2 tópicos, são eles, vivendo de acordo com o reino de Deus, e temos o auxílio do Espírito Santo. Portanto, vamos aprender a perdoar. É algo que deve ser aprendido, cultivado, desenvolvido. Lembre-se, nós fomos afetados pelo pecado e apesar de termos sido salvos por Jesus Cristo, nós fomos salvos da condenação do pecado, fomos salvos do poder do pecado, mas ainda não fomos salvos da presença dele. Só seremos salvos da presença do pecado por ocasião da glorificação, o ápice da nossa salvação, em que o nosso corpo será transformado e nós estaremos imunes a qualquer ação do pecado. Então, até lá, nós precisamos exercitar, cultivar. A prática do perdão é algo que deve ser aprendido, exatamente porque nós precisamos, com a ajuda do céu, a vencer a nós mesmos. E para que isso seja uma realidade, grave isso, querido aluno, querido professor, nós precisamos da ajuda do céu. Perdoar é uma atitude cristã. Perdoar é a atitude inerente de alguém que foi nascido de novo. E se nós não tivermos a ajuda do céu para liberarmos perdão, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir. Por isso precisamos de Deus para nos ajudar a fazer aquilo que Ele fez por nós. Perdoar é dar à pessoa a oportunidade para ela nos machucar outra vez. Perdoar não é anistia. Anistia é reconhecer o crime, reconhecer o pecado e você ignorar a pena e liberá-lo. Não, perdoar não é anistia. Perdoar é assumir o prejuízo. Perdoar é você ficar com a dívida e não jogar em rosto. Foi isso que Cristo fez. Ele rasgou o escrito de dívida cravando na cruz. Ele nos perdoou. Para nós saiu de graça, mas para ele custou a vida. Para o pai custou o próprio filho. Então não foi anistia, ignorar a pena, foi perdão. Perdoar é assumir o prejuízo. É exatamente aqui que entra esse conceito cristão de perdoar. É você ficar no prejuízo. É você abrir mão da sua razão, abrir mão da sua frustração e decepção e perdoar, colocar uma pedra. Não estamos falando aqui de conviver, de agir como bobinho, bestinha, dar corda novamente. Não, mas não ficar remoendo isso, mastigando, comendo, colocando para fora. É você não ser impedido de viver, de desenvolver a sua piedade por causa do mal que eles fizeram. Então, perdoar não significa agir como se nada tivesse acontecido. Não, a mágoa está lá, o sentimento, a sequela. Mas é você não nutrir ódio, não nutrir amargura, não nutrir sentimento de vingança. Então, aprender a perdoar é um exercício que nós precisamos cultivar, né? Então, nós temos aqui, no texto do primeiro ponto, a ênfase na lei do talião, que é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é um princípio da lei do Código de Hammurabi, um antigo rei da antiga Mesopotâmia, conhecido por sua justiça. Por ser justo, ele precisava punir aqueles que eram culpados. É o que Cristo vai fazer no final de todas as coisas. Ele não vai passar a mão na cabeça dos ímpios, ele vai lançá-los no lago de fogo. Isso é ser justo. Se Deus é justo, ele precisa punir os ímpios. Principalmente depois de ter dado a eles a oportunidade de vida, né? Que foi o perdão da condenação, da salvação, a condição da salvação eterna. Então, a lei do talião, com base no Código de Hammurabi, também foi passado para os hebreus. Muita coisa boa de outras civilizações foram adotados e ordenados aos hebreus. E esse código, esse princípio de lei era para ser observado. E isso deveria inibir as pessoas de cometerem o mal contra outros. Pense aí
na pena de morte. Um determinado país defende a pena de morte. O criminoso sabe que se ele cometer determinados crimes, ele será penalizado com a morte. Logo, quem é que decide quem vai morrer? É o próprio criminoso, que sabe que tem uma lei, sabe que tem uma ordem, e ele não pode cometer determinado crime porque ele estará sujeito à pena de morte. E mesmo sabendo que existe essa lei, ele vai lá e comete. Então, quem decidiu que ele vai morrer não é o Estado. Quem decidiu que ele vai morrer foi ele mesmo, que sabendo que tinha uma lei que poderia condená-lo à morte, ainda assim ele foi lá e cometeu o crime. É o mesmo que se encaixa aqui no Código de Hammurabi e também esse Código de Conduta para os judeus. As pessoas sabiam que se cometessem determinados crimes, eles seriam penalizados. E mesmo assim eles vão lá e cometem esse crime. Então, apesar de ter uma lei da retaliação, essas pessoas não melhoraram a sua conduta, não melhoraram o seu estilo de vida. Sabendo que poderiam ser penalizados, continuavam cometendo crimes. Então vem Jesus com uma lei diferente. Não que ele abole isso daqui. Jesus Cristo ensina um novo conceito de perdão. Não a vingança. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Não agir por medo, não agir por remorso. Remorso não é arrependimento. Então Jesus Cristo desafia os cristãos a não se vingarem. Jesus Cristo desafia os cristãos a não agirem por amargura. Jesus Cristo desafia os cristãos a não agirem por razão, mas com o coração cristão, liberar perdão. Ignorar o olho por olho, dente por dente, ignorar o com ferro fere e com ferro será ferido, ignorar o aqui se faz, aqui se paga. Existe a lei da semeadura, mas a lei da semeadura está condicionada à ação do próprio Deus. E não que eu devo fazer a pessoa colher aquilo que plantou. É uma lei natural, é uma lei da vida, a lei da semeadura. Então, dentro desse primeiro ponto, aprendendo a perdoar, nós temos o primeiro tópico: o perdão é um dever cristão. Falei no início, não é uma alternativa. Não é uma opção, eu vou escolher não perdoar. Eu vou escolher, não, é um dever. E por que que é um dever? Porque nós somos perdoados. E é aqui que entra, nesse primeiro tópico, o texto áureo, o texto da leitura bíblica em classe, lá de Mateus, capítulo 18, 21 a 33, do credor incompassivo. Basicamente, essa parábola conta a história de um rei, de um senhor, que foi prestar contas com seus servos e tem um servo seu que deve uma dívida que ele não tem condição de pagar. O texto fala de 100 denários. É uma dívida impagável. Então o rei diz aos seus servos: olha, vendam ele, vendam a esposa, vendam os filhos para que a dívida seja paga. Esse credor, que tinha uma dívida impagável, chora, esperneia e acaba comovendo o seu patrão, comovendo o seu senhor, que perdoa a dívida. Ele não tarda, olha, eu vou te dar mais um prazo. Não, ele perdoa a dívida. O que é perdoar a dívida? Assumir o prejuízo. Então ele libera esse credor da sua dívida. Esse credor sai da sala do rei e encontra nos corredores alguém que lhe devia 10 denários. Ele devia 100 denários, uma dívida impagável. E o seu devedor lhe devia 10 denários, uma dívida que poderia ser paga. Esse credor foi perdoado de uma dívida impagável. E agora ele está diante de alguém que lhe devia 10 denários e podia lhe pagar dependendo do tempo. Aquele devedor seu pede perdão, chora, faz como ele fez com seu senhor. Mas ele não age com misericórdia, como foi agido com ele. Ele não age com compaixão, ele não se solidariza e manda jogar o seu credor na prisão. Os seus companheiros, sabendo que ele havia sido perdoado de uma dívida impagável, contudo, não perdoou alguém que lhe devia menos do que ele estava devendo para o seu senhor, levam a história para o patrão. Não tem aquele cara que o senhor perdoou, liberou? Tem. Pois é, ele encontrou alguém que devia a ele e ele mandou foi prender. O senhor manda chamar esse credor que havia sido perdoado e lança no rosto dele: tu não foi perdoado, eu não te livrei da dívida. Você também deveria agir com compaixão, com misericórdia. Mas não, você agiu com dureza. E lança esse servo na prisão, no lugar de tormento. A moral dessa parábola é: quem é perdoado tem o dever de ser perdoado. Mas eu não pedi para Jesus morrer, eu não pedi para Jesus me perdoar. Isso aqui não serve para você. Você não é cristão, você não teme a Deus. Isso aqui é para cristão, para pessoas que foram perdoadas, que não querem ir para o inferno, que querem herdar o céu, alguém que depende da habitação do Espírito Santo em si para cultivar virtudes. Esse mandamento é para quem é cristão, é para quem é nascido de novo, é para quem é seguidor de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, você tem o dever de perdoar, exatamente porque você foi perdoado.
A oração do Pai Nosso está lá, é brilhante, é linda, mas Jesus Cristo conclui ela dizendo o seguinte: lembrem-se que se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Antes de vocês irem oferecer a oferta, o culto de vocês, vão onde a pessoa que vocês machucaram, tratem com ela, resolvam o problema com ela e vocês voltem para cultuar a Deus. Diante disso, responda a seguinte pergunta: quantos cultos você fez para Deus e Deus rejeitou? Quantas ofertas você deu para a obra de Deus e Deus rejeitou? Porque você não libera perdão, porque você não vai atrás das pessoas que você machucou. Na verdade, nós, porque eu também preciso me colocar nessas aplicações. Quantos cultos e quantas ofertas nós já oferecemos para Deus e foram rejeitadas exatamente por causa do princípio do perdão? Então, o cristão tem o dever de perdoar. Segundo tópico, o perdão deve ser sincero, não é da boca para fora. Conta-se, inclusive, a história de duas irmãs que estavam em conflito na igreja e o líder vai chamá-las para orientá-las, aconselhá-las e diz: olha, irmã, você tem que perdoar. Você é crente, você é serva de Deus. E a irmã usa uma expressão jocosa, né? Tá bom, tá perdoada. E usa um apelido pejorativo. Ela xinga a irmã no ato do perdão. Tá perdoada. E xinga a pessoa. Não, não é assim a liberação do perdão. Perdão deve ser sincero. Pedro pergunta nessa parábola: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7, que era uma espécie de limite de quantas vezes você dava a oportunidade à pessoa de te magoar. Olha, passou do limite, daqui em diante eu não te perdoo mais. E Jesus diz: não, você deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, não é 7 vezes 7. Mas a ideia de 70 vezes 7 não é uma questão de exatidão. Perdoa até aqui, passou disso aqui, você não perdoa mais. Jesus está ensinando com isso que Pedro deveria perdoar quantas vezes fosse necessário. É isso que significa 70 vezes 7. Perdoe sempre. Perdoe sempre. O final do parágrafo aqui do segundo tópico diz: o sentido de perdoar 70 vezes 7, que Jesus ensinou a Pedro, não tinha como finalidade estipular o limite para perdoar, e sim para dizer que sempre se deve perdoar. Perdoar continuamente. Nem sempre na mesma hora da ofensa, mas, repito, né? O perdão não implica que você está ali sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Você precisa, às vezes, até manter distância. Perdoar não significa manter proximidade com alguém que é maligno, com alguém que é perverso. Mas você é orientado também a manter distância. Manter distância não significa não perdoar. Olha, irmão, tu me magoou, tu me machucou, você me causou danos, eu te libero disso, eu te perdoo. Mas vamos manter distância para o bem da minha alma e também para o bem da tua. Então, perdoar deve ser acompanhado de prudência e não de ingenuidade. Grave isso. O perdão deve ser acompanhado de prudência e não de ingenuidade. Chegamos ao segundo ponto, o problema do pecado e do perdão. Falamos lá no início que nós somos afetados pelo pecado e, consequentemente, as nossas relações. Os nossos relacionamentos também foram maculados pelo pecado. E o primeiro tópico fala: o perdão se alcança pela confissão. É algo que precisa ser cultivado por nós evangélicos. Geralmente criticamos os católicos que, por ordem do catecismo, devem se confessar ao menos uma vez por ano. Nós precisamos cultivar a confissão porque ela é bíblica, é um mandamento. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessar a quem você pecou. Olha, irmão, eu pequei contra ti, eu fiz isso, eu não deveria. Eu sei que muitas pessoas abrem mão da confissão por temer o resultado, temer as consequências. Você está ali mantendo um relacionamento bom, saudável com alguém, aquela pessoa não sabe que você cometeu algum dano contra ela, e você teme confessar, porque se confessar, aquela pessoa pode acabar a amizade, acabar o relacionamento. Olha, gente, é melhor sofrer as consequências da confissão do que não ser perdoado por falta dela. Alguém chega, né? Pastor, eu queria confessar um pecado, eu traí a minha esposa, eu estou arrependido, eu não quero contar para ela, ela não sabe, se eu contar ela me larga. A minha orientação como pastor deve ser: suporte as consequências da traição, mas confesse. Porque senão você estará convivendo com alguém que você traiu, estará enganando ela. Você deve confessar a traição a ela. Se ela decidir lhe largar, já é uma consequência, mas você está liberado. Você abriu o coração, você confessou a traição. Se a pessoa decidir não ficar mais com você, é uma decisão a partir do que ela ouviu, mas você estará liberado. Você não estará enganando. Eu sei que são assuntos delicados e isso precisa ser tratado na igreja.
Claro que você também não vai confessar para qualquer pessoa. Infelizmente, entre nós evangélicos, são muitos os que fazem mau uso do que houve nas confissões, levam para os púlpitos, usam como exemplos, e nós pastores somos falhos nesse particular, somos falhos. Precisamos ter sabedoria e prudência ao compartilhar uma experiência de forma que não comprometa a vida daquele que contou. Nós precisamos tomar cuidado ao contar exemplos, ao dar exemplos no púlpito, nas pregações, nas nossas ministrações. Mas entenda, querido aluno, querido professor, a confissão é um mandamento bíblico. A semelhança do perdão não é uma alternativa. A confissão é um mandamento bíblico. Não, eu faço e eu confesso mesmo só para Deus. Você precisa confessar a quem você pecou, contra quem você cometeu dano. Você precisa abrir o coração. Se a pessoa decidir te punir, te processar, te largar, te bater, é consequência disso, mas você estará liberado de uma penalidade maior. Você estará livre de uma condenação maior. Então, sofra as consequências dos seus pecados, mas não guarde o mal que você cometeu para si mesmo. Confissão é um mandamento. Segundo tópico do segundo ponto, o perdão exige arrependimento sincero. Repito, arrependimento não é remorso. Arrependimento é resultado de um coração contrito, quebrantado. Se nós tivermos que fazer uma comparação entre arrependimento e remorso, Pedro se arrependeu e estava sempre ali por perto, querendo saber, preocupado como era que estava Jesus. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso, se escondeu, fugiu, tentou resolver o problema do seu jeito. Geralmente, pessoas que são tomadas pelo remorso, ela tenta resolver o problema que cometeu, mas fazendo algo pior. Se sujeita a quebrar princípios, se sujeita a perder alguns benefícios da vida. Então, arrependimento não é remorso, arrependimento é obra do Espírito Santo em nós. É ele que nos convence, é ele que nos quebranta. Por fim, chegamos ao terceiro e último ponto. Precisamos perdoar, precisamos confessar, porque isso é pertencer ao reino dos céus. Nós devemos perdoar quando alguém faz algo contra nós. Isso é um sentimento que brota no coração de qualquer pessoa, mas Jesus nos ensina por meio do Evangelho que seremos castigados se não perdoarmos o próximo. Por que eu devo perdoar? Porque esse é um princípio de quem é cidadão do reino dos céus. Quem não é cidadão do reino dos céus deve se vingar, bater, xingar, deve esculhambar, essas pessoas às vezes até matam ou se matam, mas quem é cidadão do reino dos céus tem que se submeter a sofrer o prejuízo, tem que se submeter a perdoar, a abrir o coração, a estar disposto a sofrer as consequências dos erros cometidos. Portanto, querido, isso é viver conforme o reino de Deus. Eu sei que você pode dizer, pô, eu vou para o inferno, mas aí já é demais. Existem pessoas que dizem isso. Eu morro, vou para o inferno. Se Deus tiver que me perdoar, ele perdoa. Se não perdoar, eu morro e vou para o inferno. Você precisa nascer de novo. Não, pastor, mas A, B, 1 mais 1 é 2. O que é que o reino de Deus te manda? Qual é o princípio do reino? Como é que você quer ser cidadão de um reino, vivendo como se fosse cidadão de outro reino? O rei estabelece a lei, não é ditadura, não é regime totalitário. O rei estabelece uma lei e diz, olha galera, tá aqui essa lei, quem quiser se submeter, se submete. Vai ser beneficiado, protegido, guardado. Agora, quem não quiser se submeter, dá o fora. Você não é obrigado a ficar, não. Então, existe uma diferença entre reinado e ditadura, entre monarquia e regime totalitário. É claro que alguns reis na história agem como totalitários, mas o rei é soberano, ele estabelece uma lei, mas não obriga ninguém a viver nesse reino. Jesus Cristo não te obriga a ser cidadão do reino dele. Ele chegou dizendo, olha, o cidadão do reino deve ser bondoso, misericordioso, pacífico, fome e sede de justiça, deve ser manso, certo? E muitas outras virtudes. Se você quiser ser cidadão do reino, me siga, caminhe nos meus passos, carregue a sua cruz. Se você quer ser cidadão do reino, negue a si mesmo, negue suas razões, suas vontades, os seus achos, os seus pensos. Eu acho, eu penso, eu entendo. Não tem vez para nós, humanidade caída, no reino dos céus. Só deve ser cidadão do reino dos céus aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Então, pertencemos ao reino. Primeiro tópico, vivendo de acordo com o reino de Deus. E o segundo parágrafo desse tópico diz assim, viver de modo que a vontade de Deus seja feita neste mundo, como é feita nos céus, significa estender o mesmo perdão que recebemos às pessoas que nos ofenderam. Isso agrada a Deus. Ou seja, o que é ser um cidadão do reino dos céus? É fazer pelos outros aquilo que Cristo fez por nós. Você pediu para Jesus descer e morrer? Não. Pois é, não espere a pessoa vir até você. Vá até ela, resolva seus conflitos.
Tá bom? Jesus não te amou incondicionalmente, amou, pois também ame incondicionalmente. Segundo e último tópico, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Você pode contar com a ajuda dele que habita em você. Ele pode ajudá-la a superar a dificuldade de perdoar, de confessar. Nós não vamos, queridos alunos, queridos professores, praticar o perdão e a confissão se não for com a ajuda do Espírito Santo. É ele que nos ajuda a vencer o nosso ego. É ele que nos ajuda a vencer a nossa razão. É ele que nos ajuda a vencer as nossas motivações. É ele que nos faz baixar a cabeça, abrir o coração e buscar o perdão dos outros e também liberar perdão. Você tem as suas dificuldades? Ok, é compreensível. Mas para você viver como cidadão do reino dos céus, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Ele nos foi enviado para nos ajudar nas nossas fraquezas. Por fim, a nossa conclusão diz assim: em nosso dia a dia nós temos a escolha de não pecar. Mas quando isso acontece, devemos recorrer a Jesus e pedir perdão. Da mesma forma, somos ensinados como bons cristãos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Só entende a grandeza do perdão quem já precisou ser perdoado. Será que estamos vivendo conforme a vontade de Deus e praticando o amor e o perdão, ou estamos guardando o ressentimento das pessoas? É uma pergunta que devemos nos fazer diariamente se quisermos viver de acordo com o reino dos céus. Querido aluno, querido professor, eu espero ter sido bênção na tua vida. Ore por mim, porque eu também preciso perdoar e também preciso ser perdoado. Eu estarei orando por você, pedindo a Deus que nos ajude a sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima semana para mais uma pré-aula. Por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, não só com os teus adolescentes, mas com os jovens, com a mocidade, também com os adultos, e peça a eles para estudar, porque eles também precisam liberar perdão. Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.